Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o esquema de corrupção das fraudes e falsificações de prontuários médicos. E o mais difícil para mim é fazer vídeos curtos, né? Porque é muita coisa, é muita sabotagem, é muito ato de retaliação que aconteceu em Tubarão, em Santa Catarina. Então, bastante difícil fazer os vídeos curtos. Mas vamos lá então. Em 2011 eu comecei a desconfiar de fraudes, juntei todos os documentos que tinha, levei para o presidente do Conselho Regional de Medicina, na época o Ricardo Poli, mas o Ricardo Poli me disse que não tinha nada para fazer, que ele era amigo pessoal do atual presidente na época do Hospital Socimed, que era o Dr. Manuel Bertoncini, que depois foi prefeito da cidade de Tubarão, e ele disse que nesse caso ele só via um tipo de composição porque não tinha outra solução, e ele nada fez. Então depois disso o pessoal ele se reuniu, eles falsificaram os prontuários, imputando informações querendo dizer que tinha contaminação nos serviços, também para se eximir de algumas responsabilidades médicas que teriam, que foi o caso do Dr. Cristiano, que foi o primeiro a entrar com essa onda de fraude de prontuário médico, inserção de registros, evoluções retroativas, tá? Isso é uma coisa muito grave, porque as fraudes elas se dão por omissão, quando você omite alguma informação do prontuário, por adição, quando acrescenta alguma coisa que não tinha sido escrito naquele momento, né? Inclusive, eles adicionam custos nas contas hospitalares. Agora, vocês imaginem o perigo, né? Um médico comete um crime, ou um funcionário do hospital comete um crime, depois vai lá no prontuário eletrônico, na hora do crime, ele pega como álibi que ele estava dentro do hospital, porque tem um registro eletrônico, e o que aparece no momento da impressão do prontuário é só a impressão física. Os dados que ficam no sistema operacional, eles não aparecem. Por exemplo, não aparece o usuário original. Existe na perícia judicial, né, um dos tópicos comprova que é impossível uma pessoa olhar e ver quem realmente elaborou aquele documento, porque aparece, uma enfermeira tem a capacidade de fazer uma prescrição idêntica à minha. Só olhando no sistema operacional que você consegue ver que quem deu origem àquele documento não fui eu, o usuário original não fui eu, foi uma enfermeira, e o nome dela simplesmente não aparece no sistema. Isso, na verdade, é um critério de segurança que é corrompido, né? Eu tenho uma gravação de um vendedor da Philips explicando exatamente como é que eles modulam. Eles vão lá no CRM, eles pagam um selo de segurança, passam por um processo de certificação no Conselho Federal de Medicina, na verdade, ganham um selo, começam a fazer propaganda que o sistema seria seguro, e na hora de vender para o usuário final, eles modulam conforme o gosto do cliente, ou seja, se o cliente quiser tirar todos os critérios de segurança do sistema certificado, eles tiram, tá? Só que isso causa uma insegurança jurídica para os médicos, para os pacientes principalmente, até para os operadores de saúde e até para o erário, né? Porque vocês imaginem a quantidade, se um raio-x que custe 30, 40 reais, tá, por dia, se lançar um raio-x, tá, a mais de abdômen ou de tórax na conta dos pacientes por dia, de todos os pacientes de um hospital, vocês têm noção qual o valor dessa fraude? É absurdo, é um valor absurdo. Então assim, pessoal, não é certo, não é honesto, não é digno, tá? Isso aí não faz parte da medicina. Evolução retroativa desde a época dos prontuários físicos é uma coisa proscrita, então não é agora que a gente tem que aceitar. Por causa disso, né, em 2000, eu processei o médico, o primeiro médico que fez, o Dr. Cristiano Alexandre Ferreira, né, que fez a primeira falsificação, que abriu a onda de corrupção nesse sentido. E eu consegui uma perícia judicial que veio ao mundo jurídico em 2014, né? Então, em 2014, eu peguei essa perícia e encaminhei para a presidente Dilma Rousseff, e eu recebi uma resposta dela, que eu vou apresentar aqui para vocês no canal, dizendo que ela lavava as mãos, que ela não tem nada para fazer, que isso é uma questão de justiça, não é uma questão dela. Ela não era presidente do país, pessoal. Ela não era presidente do país. Ela não tinha um Ministério da Saúde. Ela não tinha um Ministério da Justiça no país que ela presidia, entendeu? Então ela não tem nada a ver com isso. Então continua roubando os cofres públicos, porque eu tô roubando da Petrobras, deixa os meus comparsinhos ali também roubar um pouquinho, coitadinhos, né? Então esse é o país do PT, é esse o país que a gente não precisa, tá bom? Aí, o que aconteceu? Uma saga tremenda. Depois disso, eu comuniquei ao Conselho Federal, que também não fez nada, que disse que a responsabilidade era a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Eu acionei a Sociedade Brasileira disse que a responsabilidade é do CRM, só que os dois fizeram um
um pacto, um acordo, onde os dois são responsáveis e eles fizeram um manual de certificação, onde esse manual prevê sanção às empresas que certificarem e venderem o sistema de forma diferente, exatamente o que a Philips estava fazendo. Então, mediante tudo isso, há vários processos administrativos, tá, e também judiciais. Eu resolvi entrar na Justiça Federal, porque ficou claro a negligência do órgão de classe, que é uma autarquia federal, né? Tanto o Conselho Regional quanto o Federal de Medicina são autarquias federais. Entrei com uma ação na Justiça Federal, cobrando uma indenização no valor de 31 milhões de reais, tá? Mas não foi só dos conselhos, foi da Philips. Coloquei exatamente o valor de responsabilidade de cada um. Então, o valor de indenização era contra a Philips, contra a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, contra o Hospital Sucimed, contra o Conselho Regional e Federal de Medicina, tá? 2 meses depois de ingressar com essa demanda, o que aconteceu? Simplesmente eu fui abordada num flagrante forjado. Forjaram um flagrante para calar minha boca e para tirar minha credibilidade como médica e como advogada, coisas bem típicas do PT. Tá aí agora, para ninguém me chamar de surreal, tá? Tá aí o que aconteceu com Dória, gente, em São Paulo. Esse é o PT, tá? É isso aí que eles fazem. Eles humilham as pessoas, eles tentam tirar a dignidade e a credibilidade das pessoas para só a voz deles serem ouvidas, tá? É isso que o PT faz, é isso que os comparsas do PT fazem. Então, pessoal, depois dessa ação, né, eu ingressei na Justiça Federal. A ação ainda está tramitando, tá? Eles aprontaram horrores, fizeram esse flagrante forjado contra mim, apresentaram prova falsa no STF e nada acontece, nada aconteceu até hoje. Nem o STF, tá, entendeu por punir quem apresentou o documento falso perante a Suprema Corte. Então, assim, nós não temos condições de viver num país assim, tá? Nós precisamos ter, como médicos, como advogados, a gente precisa ter segurança e a gente precisa ter o cumprimento das leis. As leis têm que ser iguais para todos, não pode ter diferenciação, tá? Nessa parte de leis, porque vocês imaginem, as pessoas pedem cópia dos prontuários médicos, os hospitais demoram 20 a 30 dias. E o que eles fazem? Eles selecionam a informação que é conveniente para o hospital. Por causa disso, cerca de 90% das pessoas que entram com demanda contra médicos e hospitais termina perdendo. Às vezes também é por um pouco de desconhecimento técnico de alguns advogados, porque é uma área bastante complexa, né? Mas na maior parte dos casos é porque existem ocultação de partes do prontuário médico. E isso, depois que eu comecei a denunciar, eu sou perita também, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu comecei a ter acesso aos prontuários médicos de outros hospitais e de outros programas, não só o da Philips, e já comprovadamente existe fortes indícios também de fraudes em outros sistemas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma conversa do WhatsApp do grupo de médicos do Instituto de Cardiologia de São José, onde um dos colegas diz que escreve uma coisa no prontuário, deita, no outro dia, quando ele vai ver o prontuário, tá tudo diferente. Mudaram tudo que foi escrito por ele. Ou seja, que segurança existe nesse tipo de sistema, pessoal? Não existe segurança nenhuma. Esse não é o Brasil que a gente quer. A gente precisa mudar essa realidade e a gente precisa dizer não à corrupção, e os médicos têm que se unir, tá? Para forçar que os conselhos executem, tá, realmente sua obrigação de fiscalizar o exercício profissional médico e punir severamente as pessoas que corrompem o sistema, porque quando corrompe o sistema gera uma insegurança para o médico e uma insegurança muito maior para o paciente. Tá aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, que não permite isso aí, tá? Esse tipo de manipulação de prontuário. Então, todas as normativas do próprio Conselho Federal de Medicina que não permite esse tipo de alteração, e a nossa legislação arquivista brasileira. Então, pessoal, vamos ficar ligado, tá? E vamos votar direitinho agora no domingo. Não vamos fazer bobagem, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm pelos seus filhos e pelo nosso país. Porque
Se vocês não precisarem, talvez vocês não sintam o peso do sistema corrompido. Agora, se um dia vocês precisarem e no outro lado tiver algum político amigo dos corruptos ou algum amiguinho dos corruptos, vocês nunca vão ter acesso à justiça se o Brasil continuar do jeito que está. Nós precisamos mudar essa realidade, tá? Eu também vou ler para vocês um e-mail que eu mandei para um perito da Polícia Federal logo depois que aconteceu o flagrante forjado comigo, para vocês terem noção, tá, do que acontece nos bastidores do sistema administrativo corrupto. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, já tem 10 minutinhos nesse. No próximo vídeo eu falo mais um pouquinho para vocês, tá bom? Tchau, até o próximo. Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o esquema de corrupção das fraudes e falsificações de prontuários médicos. E o mais difícil para mim é fazer vídeos curtos, né? Porque é muita coisa, é muita sabotagem, é muito ato de retaliação que aconteceu em Tubarão e Santa Catarina. Então, bastante difícil fazer os vídeos curtos. Mas vamos lá então. Em 2011 eu comecei a desconfiar de fraudes, juntei todos os documentos que tinha, levei para o presidente do Conselho Regional de Medicina, na época o Ricardo Poli, mas o Ricardo Poli me disse que não tinha nada para fazer, que ele era amigo pessoal do atual presidente na época do Hospital Socimed, que era o Dr. Manuel Bertoncini, que depois foi prefeito da cidade de Tubarão, e ele disse que nesse caso ele só via um tipo de composição porque não tinha outra solução, e ele nada fez. Então depois disso o pessoal ele se reuniu, eles falsificaram os prontuários, imputando informações querendo dizer que tinha contaminação nos serviços, também para se eximir de algumas responsabilidades médicas que teriam, que foi o caso do Dr. Cristiano, que foi o primeiro a entrar com essa onda de fraude de prontuário médico, inserção de registros, evoluções retroativas, tá? Isso é uma coisa muito grave, porque as fraudes elas se dão por omissão, quando você omite alguma informação do prontuário, por adição, quando acrescenta alguma coisa que não tinha sido escrito naquele momento, né? Inclusive, eles adicionam custos nas contas hospitalares. Agora, vocês imaginem o perigo, né? Um médico comete um crime, ou um funcionário do hospital comete um crime, depois vai lá no prontuário eletrônico, na hora do crime, ele pega como álibi que ele estava dentro do hospital, porque tem um registro eletrônico, e o que aparece no momento da impressão do prontuário é só a impressão física. Os dados que ficam no sistema operacional, eles não aparecem. Por exemplo, não aparece o usuário original. Existe na perícia judicial, né, um dos tópicos comprova que é impossível uma pessoa olhar e ver quem realmente elaborou aquele documento, porque aparece, uma enfermeira tem a capacidade de fazer uma prescrição idêntica à minha. Só olhando no sistema operacional que você consegue ver que quem deu origem àquele documento não fui eu, o usuário original não fui eu, foi uma enfermeira, e o nome dela simplesmente não aparece no sistema. Isso, na verdade, é um critério de segurança que é corrompido, né? Eu tenho uma gravação de um vendedor da Philips explicando exatamente como é que eles modulam. Eles vão lá no CRM, eles pagam um selo de segurança, passam por um processo de certificação no Conselho Federal de Medicina, na verdade, ganham um selo, começam a fazer propaganda que o sistema seria seguro, e na hora de vender para o usuário final, eles modulam conforme o gosto do cliente. Ou seja, se o cliente quiser tirar todos os critérios de segurança do sistema certificado, eles tiram, tá? Só que isso causa uma insegurança jurídica para os médicos, para os pacientes principalmente, e até para os operadores de saúde e até para o erário, né? Porque vocês imaginem a quantidade. Se um raio-x que custe 30, 40 reais, tá, por dia, se lançar um raio-x, tá, a mais de abdômen ou de tórax na conta dos pacientes por dia, de todos os pacientes de um hospital, vocês têm noção qual o valor dessa fraude? É absurdo, é um valor absurdo. Então, assim, pessoal, não é certo, não é honesto, não é digno, tá? Isso aí não faz parte da medicina. Evolução retroativa desde a época dos prontuários físicos é uma coisa proscrita, então não é agora que a gente tem que aceitar. Por causa disso, né, em 2000, eu processei o médico, o primeiro médico que fez, o Dr. Cristiano Alexandre Ferreira, né, que fez a primeira falsificação, que abriu a onda de corrupção nesse sentido. E eu consegui uma perícia judicial que veio ao mundo jurídico em 2014, né? Então, em 2014, eu peguei essa perícia e encaminhei para a presidente Dilma Rousseff.
E eu recebi uma resposta dela, que eu vou apresentar aqui pra vocês no canal, dizendo que ela lavava as mãos, que ela não tem nada pra fazer, que isso é uma questão de justiça, não é uma questão dela. Ela não era presidente do país, pessoal. Ela não era presidente do país. Ela não tinha um Ministério da Saúde. Ela não tinha um Ministério da Justiça no país que ela presidia, entendeu? Então ela não tem nada a ver com isso. Então continua roubando os cofres públicos, porque eu tô roubando da Petrobras, deixa os meus comparsinhos ali também roubar um pouquinho, coitadinhos, né? Então esse é o país do PT, é esse o país que a gente não precisa, tá bom? Aí, o que aconteceu? Uma saga tremenda. Depois disso, eu comuniquei ao Conselho Federal, que também não fez nada, que disse que a responsabilidade era a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Eu acionei a Sociedade Brasileira disse que a responsabilidade é do CRM, só que os dois fizeram um pacto, um acordo, onde os dois são responsáveis e eles fizeram um manual de certificação, onde esse manual prevê sanção às empresas que certificarem e venderem o sistema de forma diferente, exatamente o que a Philips estava fazendo. Então, mediante tudo isso, há vários processos administrativos, tá, e também judiciais, eu resolvi entrar na Justiça Federal, porque ficou claro a negligência do órgão de classe, que é uma autarquia federal, né? Tanto o Conselho Regional quanto o Federal de Medicina são autarquias federais. Entrei com uma ação na Justiça Federal cobrando uma indenização no valor de 31 milhões de reais, tá? Mas não foi só dos conselhos, foi da Philips. Coloquei exatamente o valor de responsabilidade de cada um. Então, o valor de indenização era contra a Philips, contra a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, contra o Hospital Socimed, contra o Conselho Regional e Federal de Medicina, tá? 2 meses depois de ingressar com essa demanda, o que aconteceu? Simplesmente eu fui abordada num flagrante forjado. Forjaram um flagrante para calar minha boca e para tirar minha credibilidade como médica e como advogada, coisas bem típicas do PT. Tá aí agora, para ninguém me chamar de surreal, tá? Tá aí o que aconteceu com Dória, gente, em São Paulo. Esse é o PT, tá? É isso aí que eles fazem. Eles humilham as pessoas, eles tentam tirar a dignidade e a credibilidade das pessoas para só a voz deles serem ouvidas, tá? É isso que o PT faz, é isso que os comparsas do PT fazem. Então, pessoal, depois dessa ação, né, eu ingressei na Justiça Federal. A ação ainda está tramitando, tá? Eles aprontaram horrores, fizeram esse flagrante forjado contra mim, apresentaram prova falsa no STF e nada acontece, nada aconteceu até hoje. Nem o STF, tá, entendeu por punir quem apresentou o documento falso perante a Suprema Corte. Então, assim, nós não temos condições de viver num país assim, tá? Nós precisamos ter, como médicos, como advogados, a gente precisa ter segurança e a gente precisa ter o cumprimento das leis. As leis têm que ser iguais para todos, não pode ter diferenciação, tá? Nessa parte de leis, porque vocês imaginem, as pessoas pedem cópia dos prontuários médicos, os hospitais demoram 20 a 30 dias. E o que eles fazem? Eles selecionam a informação que é conveniente para o hospital. Por causa disso, cerca de 90% das pessoas que entram com demanda contra médicos e hospitais termina perdendo. Às vezes também é por um pouco de desconhecimento técnico de alguns advogados, porque é uma área bastante complexa, né? Mas na maior parte dos casos é porque existem ocultação de partes do prontuário médico. E isso, depois que eu comecei a denunciar, eu sou perita também, né, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu comecei a ter acesso aos prontuários médicos de outros hospitais e de outros programas, não só o da Philips, e já comprovadamente existe fortes indícios também de fraudes em outros sistemas. Eu vou mostrar aqui para vocês uma conversa do WhatsApp do grupo de médicos do Instituto de Cardiologia de São José, onde um dos colegas diz que escreve uma coisa no prontuário, deita, no outro dia, quando ele vai ver o prontuário, tá tudo diferente. Mudaram tudo que foi escrito por ele. Ou seja, que segurança existe nesse tipo de sistema, pessoal? Não existe segurança nenhuma. Esse não é o Brasil que a gente quer. A gente precisa mudar essa realidade e a gente precisa dizer não à corrupção, e os médicos têm que se unir, tá? Para forçar que os conselhos tenham
executem, tá, realmente sua obrigação de fiscalizar o exercício profissional médico e punir severamente as pessoas que corrompem o sistema, porque quando corrompe o sistema gera uma insegurança para o médico e uma insegurança muito maior para o paciente. Tá aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, que não permite isso aí, tá? Esse tipo de manipulação de prontuário. Então, todas as normativas do próprio Conselho Federal de Medicina que não permite esse tipo de alteração, e a nossa legislação arquivista brasileira. Então, pessoal, vamos ficar ligado, tá? E vamos votar direitinho agora no domingo. Não vamos fazer bobagem, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm pelos seus filhos e pelo nosso país. Porque se vocês não precisarem, talvez vocês não sintam o peso do sistema corrompido. Agora, se um dia vocês precisarem e no outro lado tiver algum político amigo dos corruptos ou algum amiguinho dos corruptos, vocês nunca vão ter acesso à justiça se o Brasil continuar do jeito que está. Nós precisamos mudar essa realidade, tá? Eu também vou ler para vocês um e-mail que eu mandei para um perito da Polícia Federal logo depois que aconteceu o flagrante forjado comigo, para vocês terem noção, tá, do que acontece nos bastidores do sistema administrativo corrupto. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, já tem 10 minutinhos nesse. No próximo vídeo eu falo mais um pouquinho para vocês, tá bom? Tchau, até o próximo.